2 aos Coríntios, capítulo 10. Vamos lá? Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde, está aí na minha versão, entre aspas, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz, ousado, quando ausente, rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de todos vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação de Deus, da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é provado que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Peça a Deus que fale ao nosso coração nessa manhã. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós bendizemos o Teu santíssimo nome. Fazemos parte da aliança do Senhor. Fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós que não éramos povo, hoje somos povo de Deus. Nós que não fazíamos parte das alianças do Senhor com Israel, hoje, pela graça do Senhor, por meio de Jesus, que derrubou a parede de separação e dos dois fez um só homem, hoje nós fazemos parte desse homem espiritual, desse corpo espiritual que é a Igreja de Jesus Cristo.
Mas para que isso acontecesse, Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário. E algumas pessoas tão humanas quanto nós, frágeis, cheias de planos pessoais, de sonhos pessoais, abriram mão dos seus sonhos, dos seus planos, e vieram até essa terra brasileira anunciar a palavra do Evangelho. Deram as suas vidas. Alguns perderam filhos aqui, perderam esposas, outros perderam a sua própria vida em termos terrenos e físicos, embora a tenham ganhado no Senhor. Mas foi com muito sacrifício, com muita luta, que o Evangelho se espalhou pelo mundo gentílico e chegou até nós, e hoje nós estamos aqui para louvar e bendizer o Teu santíssimo nome. Que essa mesma graça se desdobre através de nós, que esse mesmo empenho em tornar Cristo conhecido, onde Ele não é conhecido, esteja presente no nosso coração, que a certeza de que um dia estaremos face a face com o Senhor e prestaremos conta de tudo aquilo que o Senhor nos deu, que essa certeza e essa convicção faça parte dos nossos planos, dos nossos valores, do nosso ideário de vida. Ajuda-nos a entender essas coisas, Pai. Quebra as fortalezas, desvenda os olhos, dá-nos entendimento espiritual da parte do Senhor e fala conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, não estamos aqui pregando Paulo, não somos adoradores de Paulo, Paulo não constituiu uma nova religião. Quando nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 19, deixamos muito claro o que está escrito na palavra de Deus, quando diz: e Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Quem fazia milagres extraordinários era o Senhor, e Paulo era um canal, era um instrumento de Deus para a realização desses milagres. É óbvio também que esses grandes, extraordinários milagres foram realizados com um propósito muito claro e específico da parte de Deus. Existe uma coisa na teologia que nós chamamos de economia de Deus, que Deus não dá tiro fora do alvo, Deus não desperdiça os seus recursos, mas todas as ações de Deus, elas são programadas, elas são inteligíveis e elas são realizadas com um propósito, e o propósito mais objetivo e claro no coração de Deus é tornar Jesus conhecido nesse mundo. Grandes milagres eram realizados através das mãos de Paulo, ali na cidade de Éfeso, para que o nome de Jesus fosse conhecido e para que a palavra de Deus fosse estabelecida. E nós lemos lá que o nome de Jesus era engrandecido e a palavra do Senhor se espalhava por todos os lugares. Mas não pensem que não houve muitas lutas e muitos intentos na tentativa de frear o ímpeto e a disposição do apóstolo Paulo. Muitas perseguições. Nós poderíamos ler, vamos lá, em 2 Coríntios mesmo, aí, capítulo 11, não é? No capítulo seguinte, Segunda Coríntios 11, a partir do versículo 16, Paulo dizendo: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas estou falando como um insensato. Visto que muitos estão se gloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei.
Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos? De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Agora estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia, exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus próprios compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e ainda assim muitas vezes jejuei, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela, na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. A Bíblia fala de alguns homens dos quais esse mundo não foi digno. Um dos maiores intelectos que já passou por essa terra, um homem inteligentíssimo. Um homem de uma honestidade e de uma integridade a toda prova, fugindo como bandido, espancado como bandido, humilhado nas praças, açoitado nas praças, perseguido, injuriado, desprezado, ao ponto de dizer que se considerava, às vezes, da parte de alguns, como um palhaço no circo. Ao ponto de dizer, eu tenho para mim que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar na face da terra.
Muitas coisas, irmãos, aconteceram para poder frear o ímpeto, a disposição, a entrega, a dedicação, a vontade de Deus e a missão de Deus. Naufrágios, assaltantes, perseguições, cansaço, fadiga, dor no corpo, enfermidade, nada disso conseguiu fazer Paulo parar. Nada disso conseguiu fazer ele parar. Nada disso. Essas questões externas, açoites, quarentena de açoites, vocês já leram, sabem como que eram esses açoites, né? 5 vezes sofri uma quarentena de açoite menos 1. Cada surra daquela eram 39 açoites. Gente, isso é para bandido, isso é para vagabundo, para a escória da sociedade, para gente que não vale nada, que tem que apanhar mesmo para poder ver se apruma, para poder ver se endireita. Mas bater num homem que é justo, que é íntegro, que é reto e que só apanha e está apanhando por causa do nome de Jesus Cristo. É por causa do nome de Jesus Cristo que ele sofre essas afrontas. É por causa do nome do Senhor Jesus. É porque a missão de Deus, o projeto de Deus é Jesus. É porque esse mundo, ele é inimigo de Deus. As estruturas de poder, as convenções desse mundo, os valores desse mundo, o estilo de vida desse mundo, as pessoas desse mundo que vivem para essa vida terrena, para essa vida do mundo, essas pessoas são contrárias, não aceitam, não se submetem, vivem em rebelião contra Deus. E a missão, o projeto da vida de Paulo é Jesus. É o Senhor Jesus. A pregação, a vida, tudo dele é por Jesus, para Jesus e principalmente com um objetivo muito claro. É que Jesus seja conhecido nos lugares em que ainda não o conhecem. É que Jesus seja conhecido nos lugares que ainda não ouviram falar dele. Essa é a missão de Deus. Essa é a missão de Paulo, essa é a missão da igreja. Mas inocentes seríamos nós de imaginar que não existem oposições para fazer com que essa missão não aconteça, para fazer com que essa missão não caminhe. Existem, sim, muitas oposições. O diabo levantava aqueles judeus por onde Paulo passava, e num ódio insano, numa inveja destruidora, num ódio maligno, por várias e várias vezes quiseram fazer com que ele se calasse. Quando Paulo chega em Jerusalém, depois da sua 3ª viagem missionária, quando ele diz para aqueles irmãos de Éfeso: olha, vocês que estão vendo a minha face, nunca mais verão a minha face. Quando ele chega em Jerusalém, e que os judeus percebem que Paulo está ali, eles amotinam a cidade, pegam Paulo, jogam no meio da rua, começam a chutar, começam a espancar, a cidade toda entra em polvorosa, há gritos, berros, poeira, por todas as partes, é um motim. Queriam matá-lo ali, naquele momento, chutando, espancando, mas não é a hora de Paulo, não é a hora de Deus, dele ser recolhido. Vem então o comandante Cláudio Lísias, preposto de Roma, arranca Paulo das mãos deles,
não permite que aquele motim continue, leva ele para o forte. Recuperado das pancadas, dos coices, dos chutes, do ódio, dos cuspes, Paulo vai subindo as escadas e pede para o comandante: será que eu posso dirigir a palavra para eles? O comandante lhe dá a permissão e Paulo não quer xingá-los. Paulo não quer dizer para eles: seus desgraçados, filhos de uma égua, eu estou aqui para anunciar a salvação para vocês de Deus e vocês me tratam desse jeito, vão todos para o inferno. Não é isso que Paulo quer fazer. Paulo, de uma escadaria, de um lugar mais alto, começa a dizer para eles, em língua hebraica. Quando eles ouvem Paulo falando em hebraico, a língua deles, eles silenciam, ficam todos calados e começam a ouvir Paulo. E Paulo começa a lhes contar: eu estou sofrendo aqui hoje essas coisas que eu estou sofrendo por causa das promessas do Deus de nossos pais. O Deus a quem eu sirvo com a consciência pura desde os meus antepassados. Conheço Deus, conheço o plano de Deus e sirvo a Deus com toda a inteireza do meu coração. E nesse afã de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, um dia, caminhando eu para Damasco, uma grande luz me envolveu, de tal modo, de tal maneira, que eu fui lançado por terra. E perguntei: quem és tu, Senhor? Eu ouvi a voz que dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. E essa voz que eu ouvia me disse: levanta-te, entra na cidade, porque convém que você compareça diante do povo, diante do César, testemunhe de mim, e leve o meu nome aos lugares longínquos, até aos gentios. Quando Paulo fala que o ministério, que a missão de Deus na vida dele era para alcançar os gentios também, aqueles judeus começam a meter a capa no chão, arranca a roupa e joga e bate no chão e pula e grita e berra: mata esse homem, não convém que esse homem viva, arranque esse homem da face da terra. Eu não consigo imaginar, irmãos, como é conseguir conviver com uma centena de pessoas te fitando com os olhos esbugalhados de ódio, gritando: arranque esse indivíduo da terra. Como é que pode deixar um indivíduo desse viver? Mata, 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 e grita, e urra, e berra. E faz, inclusive, um pacto para poder matá-lo. Um pacto de anátema, de que não comeria e não beberia enquanto não matasse o apóstolo Paulo. Paulo diz que sofreu muito com essas coisas. E que eu não gostava de falar disso, não, porque isso é coisa que as pessoas usam, às vezes, para chamar atenção para elas. Por isso eu não gostava de falar disso. Ele se sentia envergonhado e parece que ele estava abrindo mão da sabedoria. Ele se sentia insensato em falar dessas coisas, do quanto ele já havia sofrido por Jesus. Mas, como ele dizia, né, para aquela igreja de Corinto: já que vocês gostam de insensatos, então me permitam ser insensato também. Eu sofri muito por causa de Jesus e por causa do Evangelho, no físico, no corpo, mas também sofri muito intimamente. Paulo reúne os presbíteros de Éfeso em Mileto, quando ele está indo para essa viagem para Jerusalém. Reúne aqueles presbíteros e diz: vocês sabem muito bem como foi que eu me portei aqui junto a vocês durante esses 3 anos que eu aqui estive.
não fui pesado para ninguém. De ninguém eu cobicei ouro ou prata. Mas estas mãos me proveram o necessário para mim e para os meus companheiros. Como é que alguém consegue trabalhar para Deus de tal forma, de tal maneira, com tanta intensidade e com tantos bloqueios, com tantas barreiras para poder fazer com que ele pare? Aquele grito dos judeus: cala esse homem, mata esse homem. Por que deixa a boca desse homem aberta? É o clamor do inferno. O inferno quer calá-lo. O diabo quer calá-lo. O mundo quer que ele se cale. As trevas quer que ele se cale, porque ele traz a luz. O inferno quer que ele se cale, porque ele abre os olhos daqueles que estão com os olhos lacrados. Se o nosso evangelho continua indo obscuro, é para aqueles que têm os olhos vendados pelo príncipe desse século, que cega o entendimento das pessoas. Mas nós lutamos contra o império das trevas. Nós lutamos contra as trevas para abrir os olhos das pessoas. É isso que Paulo está dizendo. E nós lemos aqui o capítulo 10, ele fala assim, olha, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Ele está dizendo assim, o Paulo fica indignado, o Paulo fica zangado, mas essa zanga do Paulo é controlada pela mansidão e pela bondade de Cristo. Eu tenho aqui muitos motivos para estar zangado e aborrecido com vocês, ó Coríntios. Mas toda a minha zanga, todo o meu ímpeto, todo o meu temperamento, todo o meu ser, está subjugado e controlado pela mansidão e pela bondade do meu Senhor Jesus Cristo. É na mansidão e na bondade de Jesus Cristo que eu vou falar com vocês. Eu apelo para vocês que me consideram humilde quando eu estou face a face, mas ousado quando eu estou ausente. Irmãos, a igreja de Corinto, né, ela chegou a dizer isso. É uma carta, então, infelizmente, na carta você só tem uma parte da história, mas você pode deduzir o que está acontecendo, né? A igreja de Corinto, ela começou a dizer que Paulo não era apóstolo. Começou a questionar o apostolado de Paulo. E começou a virar ali um burburinho, o que trouxe muito sofrimento para o apóstolo Paulo. Então ele está dizendo, olha, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, a minha zanga é controlada pela bondade de Cristo Jesus. Rogo-lhes, quando estiver presente, não me obrigue a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O autor de Hebreus, ele diz assim, vocês não chegaram ao sangue ainda, não chegaram ao sangue para poder provar a vossa fé. Irmãos, a maioria de nós que estamos aqui, graças a Deus por isso, né? Não precisamos selar a nossa fé com a nossa vida.
Nenhum de nós aqui sofreu qualquer uma dessas perseguições que Paulo sofreu por causa de Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui passou por um mínimo de tudo isso que Paulo passou. Por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Mas eu sinto, irmãos, é o início da minha fala. Eu sinto, como pastor, membro desse corpo, eu sinto em nós uma ausência muito grande de percepção espiritual, de entendimento espiritual. Nós estamos muito arraigados e presos aos padrões e aos rudimentos da vida cotidiana. O nosso envolvimento com as coisas do reino vindouro, o nosso envolvimento com as coisas de Deus, com a missão de Deus, com o projeto de Deus, é muito pequeno. Nós pensamos em Deus para a nossa missão, para os nossos objetivos, para os nossos planos. Mas pouco pensamos em Deus como participantes da missão de Deus. Parte da missão de Deus. A nossa visão ela é muito míope quando se trata das coisas de Deus. A nossa percepção dessa dimensão que Paulo está dizendo, olha, nós vivemos como homens, mas não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza só se destrói com o poder de Deus. Grilhões só são destruídos com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com o entendimento da verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um mundo agrilhoado, mentes aprisionadas, corações subjugados, perspectivas dominadas, sonhos agrilhoados, porque são puramente humanos, terrenos, não têm uma perspectiva divina, não têm uma perspectiva espiritual, não têm uma perspectiva de Deus, é padrão humano, segundo os padrões dos homens, segundo os costumes dos homens, com os objetivos dos homens. Aí não tem força e não tem poder espiritual. Vivemos como homens, mas não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais nós lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas? Argumentos, mentiras, sofismas que se levantam contra a verdade de Deus, contra o conhecimento de Deus. Quebramos esses cativeiros, destruímos essas fortalezas e levamos todo o pensamento para onde todo o pensamento deve ir e convergir, que é para Cristo. Era muito conhecido naqueles dias um grupo que andava por todo o mundo greco-romano, que eram os sofistas. Sócrates e os outros filósofos, eles não aceitavam receber pelos ensinos. Eles não recebiam nada e não aceitavam nenhum recebimento pelo ensino que eles ofereciam para os seus discípulos, para os seus alunos. Porque a grande busca deles era a verdade. E o próprio Sócrates chegou a entender que ele não era dono da verdade, que ele estava buscando a verdade. Alguns chegam a dizer, nunca li, mas já ouvi muitas vezes, que um dia, em pleno dia, ele anda por Atenas com uma tocha de um lado para o outro. Sócrates, está de dia, o que você está com essa tocha? Eu busco um homem, estou procurando um homem. Uma busca.
Mas junto aos filósofos existiam os sofistas. Os sofistas, eles ensinavam que o importante era o argumento. Faz parte dessa escola. Os sofistas ensinavam que o importante era o argumento, convencer pela força do argumento. Que não importava se era verdade ou não. Aí eles cobravam horrores de dinheiro, para ensinar as pessoas a falar bem, a argumentar, para que nas assembleias elas pudessem, na polis, na cidade, argumentar, dominar o discurso, convencer e puxar a situação a seu benesse, segundo o seu prazer. Argumentos, pensamentos, pretensões, que não importava se era verdade ou não. Irmãos, existe verdade. Nós vivemos num mundo confuso, num mundo perturbado, num mundo relativizado, que não seguia mais pelo certo e pelo errado, mas para Deus existe certo, existe errado, existe verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muito crente aprisionado por mentira. Tem muito crente aprisionado por mentira do mundo, por mentes esvaziadas da graça de Deus, por pensamentos elaborados no inferno e que ganham corpo por mentes humanas, e que são veiculados pelos meios de comunicação, e as pessoas pegam esses pensamentos e são agrilhoados e são dominados por esses pensamentos. É o que Paulo está dizendo. Nós lutamos contra essas coisas, nós lutamos contra essas mentiras, nós lutamos contra esses argumentos, mas não lutamos com as armas que eles lutam, com a força do argumento, com a força do convencimento, mas nós lutamos com as armas de Deus, que é o conhecimento de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a verdade de Deus, que quando conhecida, traz libertação. Eu não sei você, irmãos, mas eu só tenho uma coisa, e Deus sabe disso, Ele está aqui, o Senhor está aqui, só tem uma coisa pela qual eu sofro e sou capaz de dar a minha vida. É pelo Evangelho. É pelo Senhor Jesus, é pelo Evangelho. É a verdade de Deus. É a libertação de Deus. É por isso que Paulo sofre tanto. É por isso que Paulo sofre com o judeu. É por isso que Paulo apanha na rua. É por isso que cospe em Paulo, chuta, bate, espanca e grita, mata, mata, morre, não convém que esse homem viva. É por isso que esses irmãos de Corinto, coitados, sem saber, olha só o que eles chegam a dizer de Paulo. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Imagine se Paulo é um homem fraco e não está focado em Deus e na graça de Deus. Eles estão dizendo que a sua palavra é desprezível, são os coríntios, né? Não os corintianos, da Acaia, da Grécia, acostumados à sabedoria humana, acostumados ao argumento humano, acostumados à retórica, amavam a retórica, amavam o discurso eloquente, e Paulo não tinha discurso eloquente. Paulo não tinha e não fazia parte da escola dos sofistas. Paulo só abria a boca para fazer uma coisa, falar a verdade. E aí,
as cartas dele, por carta, ele é muito forte, mas pessoalmente não impressiona ninguém. Segundo alguns historiadores e comentaristas, especialmente um do segundo século, diz que Paulo era baixote, meio calvo, nariz de judeu, rosto pequeno, era uma figura não muito simpática. Perninha de alicate, é o que dizem, é verdade. Então, eles estão dizendo, olha, ele escreve muito bem, escreve forte, mas ele, pessoalmente, é aquela figurazinha, né? E a fala dele também, o argumento dele é desprezível. Aí Paulo fala assim, olha, eu posso ser ruim com as palavras, posso ser ruim com as palavras, duro na palavra, mas não sou na ciência, não sou no conhecimento, não sou no entendimento. Mas o fato é que Paulo faz parte da missão de Deus. Paulo faz parte da grande tarefa de Deus. E querem fazê-lo parar. Querem que ele pare. Não querem que ele complete a obra, o ministério que ele recebeu do Senhor. Sofrimento, obstáculos, dificuldades, mas um fortalecimento espiritual, uma graça sobrenatural. Quanto mais fraco, mais forte eu sou. Quanto mais humilhado, quanto mais abatido, quanto mais fraco. Abatidos, mas não destruídos. Fadigados, mas não desanimados. Porque o nosso homem interior se renova dia a dia. Irmãos, existe uma possibilidade real da gente viver uma vida vitoriosa. Existe uma possibilidade real de nós vivermos uma vida, a vida, me permita, não estou zombando, faço parte dessa vidinha medíocre que nós estamos vivendo. Existe a possibilidade real da gente voar como as águias. Existe uma possibilidade real de nós vivermos uma vida como águia, não como galinha. Qual que é a diferença da águia para a galinha? Qual que é? A galinha com a cabeça para a terra o tempo inteiro, ciscando, né? Bicando um lixo ali, cabeça para baixo, cabeça na terra. A águia não, nas alturas, olhos de águia, visão de águia, olhando como Deus olha, vendo o que Deus vê, vendo o invisível, andando de uma forma aí no padrão de Deus, nesse mundo de Deus, nessa visão de Deus e nesse poder de Deus. Qual que é a palavra de Deus para nós nessa manhã? Paulo não é um super-herói. Ele é um homem exatamente como eu e como você. Sujeito, como diz Tiago a respeito de Elias, sujeito às mesmas paixões. Se Paulo se permitisse, irmãos, ele ia desanimar, ele ia se frustrar, ele ia diminuir o passo, ia diminuir o compasso, e daqui a pouco eu estava parado, ruminando as mágoas, os ressentimentos, as dores. Mas Paulo entendeu o plano de Deus. Paulo entendeu que era possível viver uma vida acima dessa vida terrena, dessa vida cotidiana, dessa vida de galinha, e viver uma vida de águia para a glória de Deus. Esperando e entendendo que a recomendação, que o louvor verdadeiro é aquele que nós haveremos de receber do Senhor. Paulo, que ao mesmo tempo se permite ser insensato, ele está dizendo aqui, olha, não vou cair nessa tentação, não vou me gloriar nas coisas que vocês querem que eu me glorie, não vou assumir esses valores que vocês consideram como valores importantes, porque para mim não é.
Eu abri mão de todas essas coisas que vocês consideram como valiosas, como importantes. Tudo isso que vocês dão muito valor, eu considerei isso como esterco. Só tem uma coisa na qual eu me glorio, é no Senhor. E no dia que eu for me encontrar com meu Senhor face a face, nesse dia dele nós receberemos o nosso louvor. Irmão, vamos viver como águia? Uma das fábulas mais bonitas que eu acho é exatamente essa fábula, né? Da águia e da galinha. Vocês conhecem. Conta-se que uma águia foi criada num galinheiro. E por ser criada no galinheiro, ela se acostumou a viver como as galinhas. Ciscar como as galinhas, olhar para a terra e buscar o alimento ali, no chão, na terra. Um dia o dono do galinheiro chega ali e percebe aquela águia no meio das galinhas. Fala, mas você é águia, você não é galinha, o que você está fazendo no meio das galinhas? E pega aquela águia, levanta ela e diz, voa! Você não é galinha, você é águia, voa! E ela, poft, cai no chão. E começa a ciscar e gritar igual as galinhas. E ela pega novamente, levanta e diz, voa! Você é águia, você não é galinha, por que você está vivendo como galinha? Voa! Vai para as alturas, singra as alturas. Por que você está preso à terra, ciscando, olhando para a terra? Vai para as alturas. Ploft, caía no chão. Valores, fortalezas. Ela foi criada como uma galinha. O que cercava ela eram galinhas. Aquilo virou uma fortaleza. Prendia a mente, prendia o entendimento. Achava que era galinha, não tinha forças para voar. Até que lá pela terceira vez, quando ele levanta e grita, voa! Você não é galinha, você é águia, voa! Aí ela voa. Aí ela voa, fala a verdade. Irmãos, irmãos e irmãs amados, queridos no Senhor, vamos voar. Vamos voar. Embora vivamos como homens, não andamos e não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E destruímos essas fortalezas. Destruímos essas pretensões e argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos viver como águia. Tem muita gente aqui que recebeu asas de águia, garras de águia, olhos de águia, bico de águia, mas está vivendo como galinha. Está usando as garras para ciscar a terra, está usando o bico para poder pegar coisas aí da terra, do lixo, como as galinhas fazem. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, está dizendo, não viva segundo os padrões humanos. Voe, viva segundo os padrões de Deus. Use essas garras que Deus te deu. Use essas asas que Deus te deu para poder voar. Vamos orar.